A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando neste domingo, transferida do dia 29 de junho para hoje, a solenidade de São Pedro e São Paulo. E com o dia do Papa, nós nos unimos ao Papa Francisco, às suas intenções e rezamos por ele, bem como no ofertório das Santas Missas e celebrações deste domingo em todo o mundo, também na sua, na minha, na nossa comunidade, nós ofereceremos o óbolo de São Pedro, o ofertório da missa todo destinado à Cúria Diocesana, que a mandará à CNBB e esta ao Vaticano, para que coloquemos à disposição do sucessor de São Pedro, o Papa Francisco atualmente, a nossa oferta para a caridade da Igreja no mundo todo. Viva o Papa! Que Deus o abençoe com vida longa, saudável, santa e feliz. Rezemos hoje pelo Papa Francisco. Oremos. Nós encontraremos neste domingo na Santa Missa a bela oração da solenidade de hoje. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, no Pará, do clero diocesano da Diocese de Bragança, do Pará. E muito feliz por compartilhar o dom da Palavra de Deus, vamos ouvi-la e meditá-la, para que, sob o olhar de Nossa Senhora e a seu exemplo, vamos viver, colocando-a em prática. Ouvindo a palavra, refletindo sobre ela, para que comunguemos plenamente da sua intenção. A intenção da Igreja hoje, ao nos colocar diante destas colunas da sua fé, São Pedro e São Paulo, é nos convocar à unidade da fé em torno de São Pedro, hoje presentificado pelo Papa, o Papa Francisco. Pedro, apóstolo, o principal entre os apóstolos, é a expressão que dá de sigla Papa. Papa vem daí. Pedro, apóstolo, o principal, o primeiro entre os apóstolos. Ele tem a tarefa de unir na caridade e presidir toda a Igreja como um sumo pontífice. Ele pontifica entre todas as dioceses do mundo. Em torno do Papa está a Igreja toda. Como também é o servo dos servos de Deus, como São Paulo VI costumava se autografar. Servo servorum Dei. Ele deve estar a serviço da colegialidade episcopal, porque é bispo de uma arquidiocese, a Arquidiocese de Roma, como também o Papa Francisco o fez quando começou o seu pontificado, pedindo ao povo que rezasse pelo seu arcebispo, ele mesmo. Mário Bergoglio é um argentino que, filho de pais migrados da Itália para lá, para a Argentina, entrou na ordem dos jesuítas e depois foi feito sacerdote e arcebispo de Buenos Aires, e aí aprendeu a viver entre os desafios da Igreja Latino-Americana. Participou vivamente e foi presidente da comissão redatora do Documento de Aparecida em 2007, quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil. Com a renúncia do Papa Bento XVI em 2013, Jorge Mário Bergoglio, o cardeal Bergoglio, foi escolhido para sucedê-lo. E então, com 10 anos de exercício do ministério, rico, profundo, teologicamente muito enriquecedor e pastoralmente muito bem sucedido, o Papa Francisco vem vencendo desafios, nos puxando para frente. É difícil acompanhar o Papa Francisco na sua
acuidade visual, na sua inteligência pastoral, ele tem o dom que o Espírito, nesse momento, quis dar à Igreja. Que Deus o abençoe e tenha o Papa a nossa prece, comunhão e obediência. Vamos ouvir então o Evangelho deste domingo, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Cesareia de Filipe, uma estação de pausa no caminho entre a Galileia e a Judeia. Na última viagem de sua vida, Jesus faz uma consulta para ver o que havia ficado desta experiência de seguimento ao longo dos anos que conviveu com seus discípulos e pergunta: o que dizem os homens sobre mim e o que vocês também dizem a meu respeito? A opinião pública viajava em nomes famosos como João Batista, Elias, Jeremias, algum dos profetas. De fato, Jesus tem jeito de profeta e fala como tal. Mas Jesus quer ir mais além, quer saber do profundo do coração de cada um o que ficou dele guardado, gravado no coração dos discípulos. Em nome de todos, Simão Pedro diz: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo. Era tudo aquilo que o Evangelho e os Evangelhos intentavam dizer, agora com autoridade, pela boca, pela proclamação de fé do seu próprio Senhor e chefe, São Pedro. Jesus então faz um elogio máximo a esta proclamação. Feliz, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E concede a São Pedro a graça e o munus das chaves, a potestas clavium, o poder de ligar e desligar, de unir ou declarar que não está unido. O exercício do ministério petrino de governo, de ligação, de religação, de religião, vem de Cristo Jesus. Cristo é a rocha. Pedro é esta base firme na qual a fé da Igreja poderá se apoiar. Ele é também o elo visível da unidade dentre os apóstolos e com toda a Igreja que virá pela frente, derivada desta proclamação de fé e nela se apoiando. Portanto, a nossa unidade com o Papa, com o nosso Bispo, não é opcional. Ela é identitária e constitutiva. O nosso batismo e o nosso pertencimento à Igreja, diz a própria Lumen Gentium, não pode ser de teoria. Poderemos estar dentro da Igreja porque registrados no livro do batismo, mas fora da Igreja porque nossas ideias, nossa comunhão efetiva não existe com o nosso bispo, nosso pároco, nosso Papa. É preciso alinhar isso, é preciso clarificar isso para todos. A Igreja é necessária para a nossa salvação e fora da Igreja
não é possível salvar-se da Igreja de Cristo Jesus, extra ecclesiam nulla salus. É preciso então que cuidemos para que nossa comunhão com o Santo Padre, com o nosso bispo, com o nosso pároco, seja irrestrita, devotada, amorosa, serviçal. Nós somos uma só família, nós somos um corpo, o corpo místico de Cristo Jesus, do qual Ele mesmo é a cabeça. Peçamos a Nosso Senhor, ao celebrar a solenidade de São Pedro e São Paulo, que fortaleça ainda mais nossa comunhão eclesial. Hoje, ameaçada, como sempre, por todas as forças desagregadoras que tentam esfacelar ou pulverizar as instituições sérias. A Igreja está em pé e vai ficar para sempre, porque não nasceu da vontade humana. Ela nasceu da vontade de Deus, de Cristo mesmo. Ele é a força e a vida que ela tem e que ela dá. Unos, santos, católicos, apostólicos, petrinos e paulinos, marianos e samaritanos, nós somos a Igreja de Cristo Jesus. Bem-vindos, amemos, soframos por ela, como dizia Henri de Lubac, demos a nossa vida. Ela é nossa mãe. Que Deus nos abençoe e abençoe a Igreja Católica no mundo inteiro e todas as igrejas em comunhão com ela. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.